Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Eu trouxe aqui uma palavra para nós termos um momento de reflexão. Se você puder ficar de pé assim, o faça. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Uma passagem conhecida, porém eu creio que o Espírito Santo há de renovar nos nossos corações. Quem crê assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. Espanta o frio aí, em nome de Jesus. Diz assim as Escrituras do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, o fechou a porta, sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite te parou. Então veio ela, fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, é a porção que o Senhor tem para nós. Renova essa palavra nos nossos corações. Espírito Santo querido e amado, eu coloco o Senhor no teu altar, de uma forma profética, de uma forma espiritual. Cada família, Senhor, que aqui está comigo nesta noite, e aqueles que hão de ouvir esta palavra pela live, Senhor. Pai, eu coloco essas famílias crendo, Senhor, ó Deus, na convicção de fé, que o espírito da perseverança há de estar neles. O espírito da ousadia há de repousar sobre cada irmão, sobre cada irmã. Que o espírito da covardia, do medo, ó Deus, possa ser repreendido do nosso meio. E que venha, Senhor, a convicção de fé. Eu peço isso, creio que o Senhor sempre nos surpreende, sempre faz mais, Senhor. Por isso eu quero te louvar e te agradecer desde já, porque eu sei que essa palavra há de penetrar no coração do meu irmão e da minha irmã e gerar vida e vida com abundância. Te agradeço desde já e eu faço em nome de Jesus. Se você quer assim, diga amém. Podeis assentar-se. Queridos, o grande projeto do Senhor, lógico, salvar as vidas, salvar os seus filhos, mas existe um projeto de Deus estipulado nas Escrituras, né? Família é um projeto de Deus. Família sempre foi um projeto de Deus, algo que nasceu no coração do Pai, né? E por isso que os valores da família muitas vezes estão sendo aí deturbados. A Bíblia vai nos falar no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18, o Senhor ali gera o homem, cria o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. E lá no versículo de número 24, do mesmo capítulo, ele diz assim, né, portanto, deixará o homem, pai e mãe, o varão, né, deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á com a sua esposa e serão uma só carne. Família. Lá no começo, no princípio de todas as coisas, já havia um propósito para as famílias. Aí o homem desobedece ao Senhor, né? E o Senhor nunca desistiu do homem.
mas o pecado tomou conta da face da terra, não é isso? Ia vir o dilúvio, e ele achou um homem segundo o seu coração. Quem era? Noé. E lá no capítulo de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, ele fala para Noé: entra você e toda a sua casa na arca. Ele está falando de quem? Família. Ele está falando de família aqui. Não desista do projeto. Ainda que o homem seja falho, o coração duro, mas ele traz, né, sempre a família para o projeto dele. Noé, ele sai da arca após o dilúvio, aí se embriaga na vinha, acontece aqueles fatos que os irmãos já conhecem, através de um relacionamento que não é lícito, nasce o povo dos amonitas. Mas Deus, lá em Ur dos Caldeus, lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, lá no Ur dos Caldeus, quem que ele encontra lá? Abrão. É isso? Lá no versículo 12, no capítulo 12, do versículo 1, diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Posteriormente a esse versículo de número 1, lá no versículo de número 13, do mesmo capítulo, ele vai dizer o quê? Em ti serão benditas todas as famílias. Você veja que o propósito de Deus sempre foi a família. Sempre foi. Agora, queridos, algo que foi se perdendo ao longo do tempo, foi ministrando muitas coisas, e a ministração sobre família foi deixando para trás. Porque quando eu ministro família, eu exponho a minha casa. Quando eu falo sobre família, eu exponho a minha família. Então isso foi se deixando de lado, porque nós sabemos que não existe nenhuma família perfeita. A boa obra que ele começou, ele é fiel para completá-la. Mas graças ao Espírito Santo que tem nos direcionado a ministrar sobre família, valores de família, quebra de paradigmas, para que nós possamos entender que nós não somente somos uma família biológica, mas uma família espiritual, que tem defeitos, que tem dificuldades, que tem limitações, mas o Espírito Santo nos capacita, nos impulsiona, não é? O que faz com que ele possa nos impulsionar é através da palavra, através das Escrituras. Então, aqui o texto que nós acabamos de ler é um texto de uma família em crise. Essa família estava numa crise. Você já viu alguma família que nunca passou por crise? Crise emocional, crise com filhos, crise de relacionamento conjugal, crise financeira. Quem que nunca passou por uma crise? E esta família estava passando por um momento de crise. E que crise era esta? O marido era um servo de Deus que temia o Senhor. A esposa sabia disso, conhecia as suas virtudes, os seus filhos. Mas ele entrou ali, morreu, entrou em óbito. E ele deixa ali uma dívida para esta mulher. Ela perde o esposo, ela perde o pai dos filhos, ela perde o provedor da casa, ela perde aqui o homem que trazia o temor para dentro do lar. Ela perdeu aqui vários valores dentro da casa. E se nós formos ver o contexto das Escrituras, não podemos afirmar categoricamente, não é, quem é esse homem, mas nós podemos conjecturar dentro de um contexto distante ou próximo. Lá no livro do 1 Reis, capítulo 18, no versículo 3, ele vai trazer, eu vou ler para os irmãos, só a título de conhecimento, porque não está na ministração, mas é muito importante que você possa entender algumas coisas. Diz assim, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, diz assim: Acabe, que era o rei daquela época, Acabe, sua esposa era Jezabel, ela tinha um servo, um mordomo. E qual o nome desse mordomo? Era Obadias. Então diz assim: Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Agora, se nós caminharmos um pouco, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, lá no versículo 13, diz assim, porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. Entendemos aqui, não podemos afirmar categoricamente, de convicção, mas podemos conjecturar dentro de um texto,
né, dentro daquilo que é um contexto próximo, que Obadias era o marido dessa mulher. E ele, né, com o salário de mordomo do rei, sabendo que, já conhecendo ali os desígnios para matar os profetas do Senhor, ele pega lá 50 profetas, põe numa caverna, pega outros 50, põe em outra caverna, e sustenta, a história não diz quanto tempo, em pão e água. Então, esse sustento, né, esse respaldo que ele dá para os profetas, faz com que ele pegue o dinheiro emprestado, né, e fica com essa dívida. Essa dívida é gerada, né, com o coração aberto, fazendo com que, né, possa ali os profetas sobreviverem à perseguição de Jezabel e do rei Acabe. Tanto é que uma vez o Elias lá na frente vai dizer, só sobrou ele. Ele falou assim, não, tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Quem lembra disso, diga amém. Então podemos conjecturar dentro de um contexto próximo, né, que Obadias ele entra, ele falece, né, ele morre e deixa ali uma esposa, 2 filhos, dentro desse momento tão difícil que ela estava passando. A Bíblia vai nos falar, queridos, que vem o credor e vem buscar os seus filhos. Está lá no capítulo 4, do versículo 1, a mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu e dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor. Olha só, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. O credor, ele não é uma pessoa má, ele vem cumprir a lei. Lá no livro de Levítico, capítulo de número 25, no versículo 47 ao 49, era uma lei. Quando você não conseguia pagar uma dívida, você era levado como servo, trabalhava ali 6 anos, e no 7º ano, o ano do jubileu, você era liberado. Porém, essa mulher sabia que Acabe e Jezabel não tinha, né, esse caráter de compromisso e cumprir os seus compromissos. Então ela sabia, então o credor chega e ela diz, não, eu não negocio a minha família. Eu não negocio a minha família. Eu fico pensando o credor, vendo aquela mulher com seus filhos dentro de casa, ela na porta, imagina. A lei determinava que ela tinha que entregar os filhos para trabalhar os 6 anos e no 7º, no jubileu, né, ser devolvido. Mas ela não quis abrir mão, gente. Ela não quis negociar a sua família. Para muitas pessoas, 6 anos passa rápido. Mas quando a gente tem convicção de fé, a gente briga por aquilo que a gente acredita. E eu creio que ela falou para aqueles homens, eu não negocio a minha família. Eu não vou negociar. Pode existir a lei, pode existir vocês estarem certo, mas eu sei que o meu marido é um homem de Deus, o meu marido é um servo do Senhor, e ele vai dar a direção. Amados, a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos ouvido a palavra de Deus semana após semana nesse altar. O Espírito Santo tem colocado as verdades de Deus no nosso coração. Não chegou a hora de nós nos posicionarmos contra as pessoas que queiram negociar valores de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família, com os nossos filhos, e nós nos posicionamos e dizer, não, a minha família não. E muitas pessoas vão dizer, você virou religiosa, você virou um fanático, você virou uma carola. Mas você, no seu coração, eu sei quem eu creio, em quem tem me chamado. Eu creio naquele que me chamou para a vitória. Eu não vou negociar. Eu não vou entregar os meus filhos. Eu não vou entregar, né, não vou negociar minha esposa. Não vou negociar o meu marido. Não está na hora de nós nos posicionarmos na frente da nossa casa? Não está na hora de nós brigarmos por aquilo que Deus nos deu? Não chegou a hora de nós acreditarmos naquilo que tem sido ministrado no nosso coração? O Salmo de número 127, no verso de número 3, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Filho é herança. Como que Deus te dá uma herança e você abre mão? Como que Deus permite? Gente, presta atenção nisso.
Tem pessoas que estão chorando para ter filhos. Tem pessoas que estão aí em fila, fazendo aí tratamentos para ter filho. Sonho, não quer carro, não quer casa, eu quero um filho. E tem gente que está abrindo mão dos filhos. Para as drogas, para a prostituição e para tantas outras coisas. Eu venho com uma voz profética para dizer ao seu coração, Deus está falando para o teu coração, se põe de pé. Briga por aquilo que é seu, que é herança, é a sua herança. É a sua família, gente. São os seus. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos do nosso, nós somos pior que os ímpios. Se nós não cuidarmos, o mundo leva. O mundo já está na porta. Você sabe muitas vezes qual é a dívida? Eu vou te falar qual é a dívida muitas vezes. Nesses dias, eu fiz uma oração, até por telefone. Por um rapaz casado. Estava magoado, triste, chorando. Se sentindo só. Porque a família, para ele, estava muito distante dele. Se sentia sozinho. Qual é a dívida? A dívida, eu vou explicar para você qual é a dívida. A dívida, que muitas vezes nós contraímos sem perceber, até por boa intenção. Por que os pais não abraçam mais seus filhos? Existe uma dívida. Por que as mães não abraçam mais as suas filhas? Existe uma dívida de afeto, de amor, de carinho. Não basta ser mãe, tem que ser mãe. Ah, eu sou mãe, amém, mas qual é o papel da mãe? Não é só alimentar, não é só educar, mas deixar os seus filhos se sentirem seguros. E aí, a pessoa não faz isso, abre-se uma brecha. E que brecha é essa? É uma dívida. E a pessoa se sente muitas vezes frio, distante, magoado. Eu sei que existe linguagem do amor. Eu conheço as 5 linguagens do amor. Que muitas pessoas, elas demonstram o seu amor de diversas formas, porque muitas vezes não aprendeu a abraçar, não aprendeu a beijar. Como é que você vai dar algo que você não sabe? Mas não está na hora da gente aprender? Não está na hora da gente ficar mais próximo dos nossos? Às vezes nós abraçamos tantas pessoas e os nossos estão tão longe. Aí vem o mundo dizendo assim, olha, eu vim abraçar a tua filha, eu vim abraçar o teu filho. Há uma dívida. Há uma dívida. E o mundo vem cobrar. A história nos conta, queridos, que eles vieram cobrar aquilo que era pertinente. Mas aquela mulher disse, a minha família eu não negocio. A minha família eu não negocio. E ela vai trazer algumas características do seu marido. Está no versículo 1 do 2 Reis, capítulo 4. Ela diz assim, o meu marido, teu servo. O marido dela era servo. Né? Servo do profeta. Servo do reino de Deus. Ele era servo para cumprir os propósitos do Senhor. Ela sabia das virtudes do marido dela. E tu sabes que o teu servo, ele temia o Senhor. Coisa boa, né? O homem, ele sai, mas ele deixa a marca. Ele parte, mas deixa um legado. Isso é família. O dinheiro você ganha e perde, você deixa e as pessoas muitas vezes não valorizam porque elas não conquistaram. O carro, passa aí 1, 2, 3, 4 anos, deixa de estar na moda, a pessoa não quer mais. Não. Mas o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, nós precisamos deixar para os nossos filhos. Deixamos para a nossa família. Deixar para eles. Ela dizia, meu marido, teu servo, temia a Deus. Ela sabia exatamente o que ela precisava. Ela precisava de um milagre.
E aí o profeta diz, o que tens em casa? Ela falou, não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Porque para ela, o que ela tinha, perante aquilo que tinha que ser feito o acerto, não era nada. O problema, a situação era tão grande que o que ela tinha não era nada. Só que ela foi até Deus, especialista em milagre. Nosso Deus é especialista em milagre. Lembra do Senhor Jesus, ministrando a palavra na relva, e falou assim, pessoal, despede o pessoal que estão com fome, para que eles possam ir para a cidade e se alimentar. Não, o que nós temos aí? Tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes, quem lembra disso, diga amém. O que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Precisava de um milagre. Traz os pães, traz os peixes. Você vê que Deus não muda. Ele opera sempre onde tem um coração aquebrantado, um espírito contrito, pronto para aprender. Ele começa a tirar os pães e os peixes, os pães e os peixes, e ainda sobejaram quantos cestos? 12 cestos cheios. O que tens para você pode não ser nada, mas na mão de Deus é muito. É muito. Não negocie a tua família. Se você precisa de dinheiro, você vai no banco. Se você precisa comprar uma casa, você vai no corretor, na imobiliária. Se você precisa comprar um carro, você vai na concessionária ou numa agência. Mas se você precisa de um milagre, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Você está no lugar certo. Se você precisa de um milagre, aqui é o lugar. Não negocie a tua família. Não negocie a tua família. O profeta disse a ela assim, no versículo de número 3. Então vai e pede para ti. Para quem? Está no versículo 3. Vai e pede para ti. O profeta, ele diz assim, não se esconda atrás dos seus filhos. Não se esconda atrás dos conhecidos. É você. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa aprender a ser humilde. E esse papel é muito difícil. Porque muitas vezes as nossas convicções, o nosso estilo de vida, os nossos posicionamentos, para nós fazermos alguma coisa que é contrária àquilo que a postura, o perfil, nós temos que quebrar algumas coisas que estão dentro do nosso coração. Mas se você não quer negociar a tua família, o tratamento começa a partir de você. Então ele diz assim, você vai pedir para você, não é para os teus filhos, não é para o teu marido que faleceu. É muito claro, é para você. Porque o teu marido, eu sei que ele teme a Deus. Eu quero ver a tua posição. Eu quero ver a tua posição. E aí, gente, fala a verdade. E aí? Você falar para alguém que você conhece, que precisa. Porque ela não falou para estranho, viu? Ela não falou para pessoas que proferiam a mesma fé. Ela falou assim, para os vizinhos. Outra coisa, você não vai falar para o seu vizinho da direita nem da esquerda. Que aí é mole. Você vai falar para muitos. Quem está entendendo, diga amém. A sua rua vai ter que saber que você está precisando. Olha que coisa difícil. Você imagina você chegando na sua casa, né? Você já viu alguém pôr uma foto, você chorando, triste, descabelado, acordando no WhatsApp? Você só vê foto bonita, penteada, de batom, é ou não é? A gente quer sempre mostrar o melhor. Não é assim, gente? Se tiver alguém contrário aí, quebrou os paradigmas, fala a verdade. É, não é? Só quer mostrar a foto melhor, no melhor lugar, às vezes até o fundo é falso, né? Não tem nada a ver. Teve uns dias aí que estava entrando numa live, fui fazer umas visitas nos grupos aí,
Aí eu falei, gente, mas que tanto livro que tem atrás dessa moça, né? Aí ele falou assim, não, pastor, é um fundo falso. Eu falei, que cara, que coisa, né? Até isso fazem comigo, né? Puseram um fundo lá de livro, um monte de livro. Tá. Eu falei, rapaz, onde que está essa hora, tanto livro? Isso aí deve estudar muito. Eu falei, não, é fundo falso, colocaram lá um fundo lá que pode fazer. Tá. Eu nem sabia que existia isso. As pessoas querem sempre estar, né? Não, né? Pode estar o frio, chuva, põe no sol. Ninguém quer mostrar as dificuldades. E ele falou assim, ó, você vai pegar os vasos para ti. Eu quero tratar com você. É com seus conteúdos. Do teu marido, eu sei. Mas hoje é você. Não é você que não quer negociar com a tua família? Então tem que partir de você. Quem acha que é fácil aí? Os vizinhos, não poucos. Por que ele fala assim, olha, todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Por que ele fala assim, não poucos? Porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas. O nosso Deus, Ele não faz nada pequeno, Ele quando faz, Ele faz por completo. Já que você vai fazer, é grande. A mudança é total. Deus é Deus de grandes coisas, não pega pouca coisa. Eu podia entrar numa passagem aqui que o profeta disse, olha, você lança, né, a flecha, quantas vezes aí na terra, lançou lá um pouquinho lá e perdeu a guerra depois daquilo. Não teve fé. Lança toda a aljava. Descarrega as flechas no chão. Traz o que você puder, abre o teu coração. Você está aqui. Você enfrentou o frio. Você enfrentou o cansaço, igual o Otávio falou. Você venceu as dificuldades externas, temporais. O que falta? É entender que o que tem para ser feito na sua vida é coisa grande. E não é retórica. Irmãos, eu estou aqui há mais de 20 anos ministrando. E se Deus permitir, né, não sei quantos anos, mas eu nunca mexi com emoção. Fala a palavra que gera vida. Eu não preciso mexer com a sua emoção. Eu não preciso mexer com o seu ser. A palavra vai gerar vida, mas o posicionamento tem que ser o seu. Ela não foi procurar outra coisa, ela foi procurar no profeta. Você está na casa de Deus. E através das Escrituras, é a maior profecia que pode ter, é as Escrituras sendo reveladas no teu coração. E ele diz assim, olha, você vai buscar? Então pega muito, não pega coisa pouca não. Aí ela percebe algo. Ela começa a trazer os vasos para dentro de casa, com os filhos, enche a casa. E ela percebe algo. Me pergunte, o que ela percebeu? Diga, o que ela percebeu? Que não era só ela que tinha vasos vazios, tinha muita gente em crise. Se ela pegou muitos, é para ela perceber que ao redor dela tinha muitas pessoas que estavam em crise. Não era só ela que tinha vasos vazios. Não é só você que tem dificuldade. Não é só você que está com uma situação adversa na sua casa. Não é só você, tem muita gente passando por dificuldade. Mas a diferença qual que é? Eu não negocio a minha família. Eu não negocio a minha família. Você pode não crer e prestar o vaso, mas eu quero os meus vasos dentro de casa para ser preenchido pelo poder do Altíssimo. Se a pessoa emprestou o vaso, é porque ela não tinha direção. Mas ela, como tinha a direção de Deus, ela recebe os vasos, entende que tem pessoas lá fora que estão na mesma situação, vasos vazios. Era um momento difícil naquele lugar. Só Deus podia fazer. Irmãos, presta atenção. Os nossos jovens, nossos filhos, maridos estão aí 8, 9 horas fora de casa trabalhando. É verdade, isso aí é muito, muito nítido, é uma coisa normal. As esposas, as moças, quantos assédios. Se não for Deus, se não for o Espírito Santo, se não for o coração convertido. Quantas pessoas estão passando por crises, como essa família.
ao redor dela, muitas pessoas por crise. A diferença é que ela não quis negociar. Não negocie. Eu venho para ser profeta na tua vida hoje. Você não veio aqui só para, é verdade, amém. Não, mudança. Não negocie, acredite no Deus que te chamou. Creia que Ele é poderoso para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Versículo de número 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe para o pátio o que estiver cheio. Partiu, obedeceu. Diga, obedeceu. Obediência gera bênção. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. A dinâmica é esta. Está lá os vasos na casa, cheio. Está ela e os filhos. Aí ela fala, fecha a porta. Quem que está dentro da casa? Ela e os seus 2 filhos. Quem precisa do milagre? Ela e os filhos. Não é isso? Essa é a dinâmica. Não tem vaso, só está um pouquinho de azeite. Está os 3 lá dentro. Quem precisa do milagre é aquela família. Se você precisa do milagre, não conta com o teu irmão. Ora por mim, jejua por mim. Meu irmão, é você que precisa do milagre. É você que tem que fechar a porta. É você que tem que clamar a Deus. Você imagina, ela fecha a porta. E os filhos? Eu vou sair daqui, que minha mãe vai passar vergonha. Minha mãe ficou doida. Aí o outro fala, estou conjecturando, a Bíblia não fala isso. O outro fala, não, papai morreu, fica aqui com ela. Vamos ver o que dá. Já emprestaram o vaso mesmo, que é mais difícil. Os credores bateu na porta, todo mundo sabe que a gente está devendo. E agora, vamos ficar com a mamãe aqui. E a mãe, você vê que as mulheres são valentes, olha, gente. Mulher valente. Está lá na frente dos 2 filhos. E aí ela tem que fazer uma voz profética. Você imagina a mulher. Temor e tremor no coração. Família em crise. Ela olha para o azeite, olha para os filhos e fala, traz o primeiro. É o que você precisa fazer. O dia que você fizer, traz o primeiro. Na frente da tua casa, você vai ver o milagre. Traz o primeiro. Você acha que o coração dela não pulou? Você acha que a alma dela também não ficou angustiada? Você acha que ela era uma super mulher? Você acha que ela não tinha emoções? Você acha que os olhos dela não ficam emaranhados de água? Você acha que o Satanás não mandou uma seta? Você vai ser envergonhado na frente dos teus filhos? Traz o primeiro. Aí o filho traz, eu creio, olhando para a mãe, em obediência. Porque a gente tem um coração duro. Traz. Ela enche o primeiro. Quando ela enche o primeiro, coloca lá, traz o segundo. O outro já vem com alegria. Traz o terceiro. Já tem festa na casa. Você imagina a vizinhança escutando os gritos lá dentro. Você imagina aqueles vizinhos que prestaram os vasos, a mulher dando glória a Deus, os filhos cantando, louvando ao Senhor. Eu acredito que aquela mulher dá um brado de vitória, dizendo, a minha casa, a minha família, eu não negocio. Deus está no controle dessa história. Eu não negocio. E a Bíblia diz que os vasos foram cheios, todos que estavam ali. E ela pede mais um e acabou o vaso, acabou o azeite. A medida que você precisa é a medida que Deus vai te dar. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida o milagre do Senhor. A Bíblia vai nos falar no livro de Isaías 49:15, diz assim, ainda, diz assim as Escrituras, pode uma mulher esquecer-se do tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do ventre, mas ainda que se esqueça, todavia
o Senhor jamais vai se esquecer de você. Jamais. Em Josué 24:15 diz assim, ó, CCM para a igreja. Josué 24:15 diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé comigo.